Oi, Lucas Soares aqui. Bom, hoje eu vou falar o porquê a maconha não me fez bem. É, Hoje em dia é comum as pessoas usarem maconha, a cannabis, né? É, Pra ficar chapado, pra ter onda, né? E por que que ela não me fez bem? Eu vejo que quando se está perdido na vida, quando a gente está com uma vida que não faz sentido, alguma coisa que traz algum relaxamento é, psicofisiológico, né? Relaxamento corporal, uma tranquilidade mental, é muito bom, é um alívio, é, é, é ótimo, tá entendendo? Uma pessoa que está sempre tensa, sempre frustrada, triste ou algum tipo de problema relacionado à autoestima, qualquer coisa que traga algum alívio é ótimo. Então, eu vejo que eu tive problemas de autoestima, problemas de sentido de vida, problemas, problemas de melancolia. E é muito curioso isso, assim, porque eu nem sabia o que significava a melancolia. E eu vejo que o meu consumo de maconha, anos atrás, era uma maneira de fugir dessa melancolia que eu tinha por causa dessa falta de sentido para a vida. Eu me sentia. É, Minha vida não fazia sentido e isso me gerava uma melancolia que na época eu dizia que era uma depressão. É uma depressão. Só que se tu for ver lá o diagnóstico de um quadro depressivo, eu não tinha aquilo. Então eu não sabia dar um nome para aquilo. Chamava de depressão que ninguém entende. E depois eu descobri que é melancolia, que eu ficava num estado melancólico por causa dessa falta de sentido de vida. Então o que eu fazia? Quando tu tá com dor, quando tu tá em estado de sofrimento, quando tem alguma coisa que te causa uma perturbação emocional ou uma perturbação moral, tu vai procurar alguma coisa para aliviar. Tu vai procurar alguma coisa que te faça tu sair desse estado de sofrimento. E no meu caso, eu fumava maconha. Não só isso, né? Bebia também, coisa e tal. Não estou dizendo que isso é o caso de todo mundo, não, tá? Eu estou dizendo que é o meu caso, é a minha experiência. É, eu acho sim que tem outras pessoas que têm um problema, o mesmo problema que eu, um problema parecido, mas eu não estou aqui generalizando que todo maconheiro é melancólico. Não é isso. Estou falando a minha experiência, como é que foi pra mim. Então, eu vejo que o problema maior da maconha é uma fuga da realidade. Tá entendendo? Eu não tinha. É, não é nem coragem, mas eu não tinha capacidade de sair dessa condição. E eu não tinha capacidade por causa de uma ignorância minha. Por causa de uma incompreensão minha. É,
as pessoas elas não estudam sobre o ser humano de uma maneira geral. Elas não se estudam, tá entendendo? Elas não procuram estudar o comportamento humano. Elas não, sei lá, elas não procuram estudar alguma coisa de psicologia, até de autoajuda mesmo, tá entendendo? Livro de autoajuda, que é uma coisa mais feijão com arroz, assim. Nem nesse nível as pessoas procuram estudar, né? Se autoconhecer. Então, eu percebo que a minha condição, anos atrás, eu estava afundado num contexto onde que todo mundo era ignorante em relação às doenças mentais, às doenças psicológicas, às patologias mentais, né? Mas não que as pessoas que me cercavam eram burras, mas elas só não sabiam. Elas só não entendiam. Nunca tinha ouvido falar, ninguém explicou isso. Porque isso, quando tu tá no ensino médio, no ensino fundamental, tu não tem aula de doença mental, tu não tem aula de como ser um ser humano melhor, como se conhecer melhor. Isso ninguém explica, isso não é sala de aula. Os nossos pais, eles não têm uma formação nesse sentido, então natural que seja assim, que todo mundo vive uma certa ignorância desse tipo de conhecimento. Então eu vejo que a minha fuga da realidade, por causa desse sentimento de melancolia ou até de vazio existencial, a minha fuga era para as drogas. Eu digo para as drogas no sentido de beber também. Sair final de semana, encher a cara, festinha, não sei o que, curtição. Isso era uma maneira de fugir da minha realidade. Minha realidade externa e realidade interna. E a maconha foi o meu meio de fuga mais forte, assim. Eu lembro que na época que eu fumava, eu era tipo do grupo das pessoas que conviviam comigo, eu era o mais maconheiro, assim. Ou não o mais, mas um dos mais. E isso é por causa dessa fuga da realidade. A minha vida não fazia sentido. Eu não tinha um sentido para a vida. E aí eu fugia para isso. E à medida que a gente vai se conhecendo e a vida começa a ter uma razão de ser, a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade com a nossa vida, principalmente com a gente mesmo. Quando a gente começa a trazer um sentido para a vida, a gente se torna mais responsável e vê que alguns comportamentos, como o vício da maconha que eu tinha, era uma fuga. E eu vejo que esse é o grande problema do vício de uma maneira geral. Agora vou até extrapolar a questão da maconha, assim. Vou te dar um outro exemplo que eu tive de vício na minha vida. Jogos online. Eu era muito fissurado, viciado em jogos online. Assim, eu conseguia passar 6 horas jogando, sem ir no banheiro. Às vezes eu deixava de, sei lá, dormir, tá entendendo? Por causa do vício, por causa dessa fuga da realidade. E o mais louco disso tudo é que eu queria sair dessa condição, mas eu não tinha informação, eu não tinha nem como pensar de uma maneira diferente. Tudo que eu conhecia na época, não tinha como eu saber que dava para sair dessa condição. Eu não tinha nem um nome para dar pelo aquilo que eu sentia, que no caso era a melancolia. Então eu simplesmente continuava fazendo a mesma coisa. Eu não sabia que era um problema dentro de mim e eu tinha que fazer uma coisa dentro de mim. Eu só simplesmente fugia para o prazer. E essa coisa de fugir para o prazer é o que todo mundo faz. Quando tu tá na Matrix, né? Quando tu tá aqui no mundo material, a sociedade impõe essa maneira de hedonista de ser, né? Que o objetivo magno da vida, sim, a melhor coisa que tu pode alcançar é o prazer. Então todo mundo foge pro prazer.
Só que tem coisas que não resolve. Porque se resolvesse, eu fumava maconha e eu nunca mais ia sentir isso. Mas na verdade eu fumava e depois quando passava o efeito eu me sentia de novo a mesma coisa e voltava e ficava nesse ciclo vicioso. Então, para fugir da Matrix, eu tive que me autoconhecer e trazer um sentido na minha vida. E a primeira coisa que eu tive que me livrar foi a maconha. E porque é um vício psicológico. É uma coisa. Eu não vejo a maconha como uma dependência química, assim. Não vejo assim que eu me tremia. Não aconteceu nada disso. Mas era uma coisa que era na minha cabeça, que eu gostava tanto, que foi difícil de eu largar. E esse foi o meu primeiro e maior desafio nesse movimento, nessa reviravolta que eu tive na minha vida, para mim estar aqui hoje. A primeira coisa que eu tive que fazer assim, de um movimento mais sério foi largar a maconha. Porque definitivamente eu não ficava mais espiritualizado fumando maconha. Tá bom? Então a ideia do vídeo hoje é falar por que a maconha não me fez bem, porque ela é só uma fuga pro prazer dentro da Matrix. Tá bom? Valeu, boa noite, obrigado.